A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso estudo de número 12. Você coloca o título, A Vida Controlada pelo Espírito. Vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 17. E começa assim: portanto, agora já não há condenação para o cristão em Cristo Jesus. No estudo anterior aprendemos sobre duas naturezas, né? A natureza que quer agradar a Deus, que nascemos de novo do Espírito, e a natureza que nos leva a pecar contra Deus, e vimos o exemplo até mesmo do apóstolo Paulo, revelando como ele lutava contra o pecado, né? Mas agora ele começa assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, não seremos condenados, fomos salvos, Jesus já nos justificou, já nos resgatou, já somos salvos, limpos pelo sangue dele, pela obra dele, pelo ato dele. E agora ele vai começar a nos mostrar um escape, vai nos mostrar como vencermos o pecado, como vencermos a nossa natureza pecaminosa. E agora ele coloca assim, ó: porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho. Ou seja, a lei não tinha condição de me ajudar eu vencer o pecado. Mesmo meditando na Escritura, mesmo eu conhecendo as Escrituras, ela não tem poder para fazer eu não pecar, né? Ela apenas me indica que existe o pecado, mas Deus agora nos dá o Espírito, Ele vai nos dar o escape para a gente poder vencer, a fim de que a justiça da exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, há duas maneiras de se viver, ok? Você pode escolher ou viver pela carne ou viver pelo Espírito, ou seja, nós não vivemos segundo, ou seja, seguindo a direção da nossa natureza. A carne é a nossa natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Esse Espírito aqui, depois você pode conferir no versículo 4, tá com E maiúsculo, ou seja, está falando do Espírito de Deus, né? Não seguimos a nossa natureza, o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, mas seguimos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, a nossa mente pode ser controlada ou pela nossa natureza, que é a carne, ou pelo Espírito. Quem vive de acordo com o Espírito é entrar em comunhão, em concordância, é concordar com a vontade dele, ou seja, se submeter à vontade do Espírito e não se submeter à nossa natureza. Então, quem vive de acordo, ou seja, há duas maneiras de se viver: ou seguindo os nossos desejos que são pecaminosos, ou seguindo a direção do Espírito de Deus. E isso é a nossa mente voltada para ele, né? Ou seja, aqui no 6, a mentalidade da carne é morte, ou seja, quem pensa conforme a sua natureza vai colher morte. Mas a mentalidade, ou seja, os pensamentos do Espírito, é vida e paz. Quando nós colocamos a nossa mente, nos submetemos à vontade do Espírito Santo, vamos sim receber vida e paz. Agora, a mentalidade, ou seja, quem vive para se submeter à vontade da carne, vai viver para a morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ou seja, quem vive na carne, quem vive segundo a sua vontade, ela não se submete a Deus, se torna inimigo de Deus. Ela não tem capacidade, ela não consegue agradar a Deus, porque ela vive uma vida em desobediência. Agora, quem se submete à direção do Espírito Santo agrada a Deus. 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, ou seja, a carne, a nossa natureza, deseja nos dominar, né? Não estamos falando aqui de Satanás, não estamos falando do inimigo, não estamos falando do mundo, estamos falando da nossa própria natureza, que quer nos dominar, para a gente não se submeter à mentalidade do Espírito de Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em você, ou seja, o próprio Espírito de Deus habita em nós, porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E ele declara assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, ou seja, é apenas um religioso, ele pode estar agregado numa igreja, mas se ele não nasceu de novo, ele não tem o Espírito de Deus, ou seja, ele nunca vai entender a direção do Espírito Santo, nem seguir a direção do Espírito Santo, porque ele não nasceu de novo. Ele está falando, ele não pertence a Cristo, mas quem entregou sua vida de fato a Jesus, recebeu o Espírito Santo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, aí interessante, aqui nesse versículo que eu estou lendo, é o versículo 10, está o Espírito em minúsculo, está falando do nosso Espírito, ó. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo, ou seja, Deus vivificou nosso Espírito não tinha vida espiritual, e agora o nosso Espírito, em minúsculo, o nosso Espírito recebeu vida, por causa da justiça, e seu Espírito, de novo, com E maiúsculo, seu Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao seu corpo mortal. Ou seja, o próprio Espírito de Deus produz vida em nosso corpo. Ele que nos gera vida, tanto física como saúde, ele intercede por nós, ele nos auxilia, mas também essa vida é espiritual, é o próprio Espírito que produz a vida espiritual. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, você vai fazer um acordo, andar em concordância com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo ele tem essa missão, nos guiar. Amém? Você é guiado pelo Espírito Santo, ou seja, a sua mente tem que estar de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito. Aí de novo, aqui você vai observar no versículo 15, Espírito, né, com minúsculo. Vocês não receberam um Espírito, que ele fala assim, um Espírito que os escraviza, o seu Espírito de escravidão, ou que novamente eu tenha temente, ou seja, de medo. Não recebemos esse Espírito nem de temor, nem de escravidão. Mas está escrito assim, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio qual clamamos Abba Pai, ou seja, o Espírito que recebemos nos testifica que somos filhos, porque o próprio Espírito testifica, ou testemunha ao nosso Espírito. Aqui no 16 você vai ver o Espírito com a letra E maiúscula, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos, ele entra em comum acordo com o nosso Espírito. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiro e cordeiro de Deus, cordeiro com Cristo. Glória a Deus. Ou seja, há um meio de vencer essa nossa natureza pecaminosa, né? A gente não se voltar para a mentalidade da carne. Ou seja, a carne, ela quer fazer o que desagrada a Deus. E o Espírito Santo quer nos conduzir, quer nos guiar. Ou seja, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, temos que andar em comum acordo. É necessário realmente um arrependimento. E essa palavra arrependimento, ela significa exatamente isso, mudança de pensamento. Ou seja, a palavra metanoia é a palavra arrependimento, que significa mudar a forma de pensar. O Espírito Santo faz isso. A Escritura, o amor de Jesus, nos revela quem Ele é, o quanto Ele nos ama, o propósito que Ele tem na nossa vida. Ele nos convence a gente mudar a maneira de pensar. Ou seja, uma pessoa que tinha medo, ela começa a olhar para Jesus e recebe esse espírito, não de medo, mas o espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de filho. Uma pessoa que se sentia insegura, uma pessoa que se sentia incrédula, ela recebe uma nova mentalidade de crer, de confiar, de saber que Deus se agrada daqueles que têm fé, né? Ou seja, o Espírito Santo muda a nossa maneira de pensar, e quando os nossos pensamentos são
são inspirados, são transformados pelo Espírito de Deus, nós vamos andar segundo a vontade dele, nós estaremos em acordo com ele. Não tem como você dizer que você está em acordo com Cristo se ele te diz para você vir para cá e você vai para lá. Não, andar de acordo com Cristo é se sujeitar a ele, é saber que ele tem o melhor pensamento para as nossas vidas, que os pensamentos dele são bons, são perfeitos, amém? Então isso é entregar a sua vida aos cuidados do Espírito de Deus. Ele habita em você, você pertence a ele, você é filho de Deus agora por meio de Jesus Cristo, e ele te concedeu o Espírito Santo que vai mudar a tua maneira de pensar. Ou seja, mudar a maneira de pensar é tudo aquilo que está fora da palavra, fora da vontade de Deus, tem que ser substituída por aquilo que ele tem, os planos dele, os pensamentos dele. Isso é ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus, amém? É interessante, vou finalizar aqui, mas é interessante que lá no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 22, diz que quando Jesus foi batizado, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. Depois diz lá em Lucas 4:1, quando Jesus foi levado ao deserto, diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. Depois de passar aqueles 40 dias no deserto, lá em Lucas agora 3, 14, diz assim que Jesus, no poder do Espírito Santo, ou seja, olha só, Jesus recebeu o Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo e agora Jesus se movia com o Espírito Santo. Isso está em concordância com a direção do Espírito Santo, e é assim que nós temos que buscar, ouvir a voz do Espírito Santo, deixar ele alterar a nossa maneira de pensar e andar em concordância com ele. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e jamais o Espírito de Deus vai te levar para a roubada, vai te levar para um caminho errado. Ele vai te convencer, ele vai falar com você quando você estiver no caminho errado, quando você estiver fora do caminho. Se você dar ouvido para ele, ele vai te falar: é por aqui o caminho, vem por esse lado, e ele vai te conduzir para o lugar certo, amém? Vida e paz o Espírito Santo tem para a sua vida. Então você não precisa mais se sujeitar à mente da sua natureza carnal, a mente da carne, mas sim a mente do Espírito, que a sua mente, que os seus pensamentos, que todo o seu ser seja controlado pela direção do Espírito Santo, amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus, amém.